Meu nome é Cícero, sou professor de Biologia e eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre metabolismo energético. A fermentação é um processo que acontece, você sabe disso, quando não há oxigênio. Agora vamos entender um pouquinho mais dos motivos da existência do processo da fermentação. A glicose, no processo da respiração celular, ela é quebrada, e eu estou simplificando bastante o processo, tá? A glicose ela é quebrada a piruvato, num fenômeno chamado glicólise. Nesse processo, que é a glicólise, ocorre a liberação de hidrogênios, ou seja, a glicose, ao se transformar em piruvato, libera hidrogênios. Até agora tudo bem. Com a liberação de hidrogênios, esses hidrogênios não podem ficar livres, até porque eles vão ter que ser recebidos pelo oxigênio, numa respiração aeróbica. Então o NAD, lembra dessa moléculazinha? O NAD+, nada mais é do que um aceptor intermediário de prótons e elétrons. O NAD ele vai passar por aqui e vai pegar esses hidrogênios que foram liberados. E no momento em que isso acontece, ou seja, no momento que ele sequestra os hidrogênios, ele passa a ser NADH+. O papel dele é levar esses hidrogênios para dentro da mitocôndria, para que a respiração aeróbica se complete e o oxigênio receba os hidrogênios e se transforme em água. Você sabe que o oxigênio é o aceptor final de prótons e elétrons, consequentemente ele se transforma em água ao acontecer isso. Só que no momento em que não há O2, esses NADs não têm como doar esses hidrogênios ao oxigênio que não existe. Então, simplesmente, eles têm que devolver os hidrogênios para a molécula que, em princípio, deu os hidrogênios a eles. Resultado, o NAD retorna ao citoplasma, permanece no citoplasma, e ele devolve os hidrogênios para o piruvato. O piruvato passa a ser o aceptor final de prótons e elétrons na fermentação. Ao devolver os hidrogênios para o piruvato, eu vou devolver hidrogênios para cá, o piruvato se transforma em uma outra molécula. Nesse caso, eu coloquei o lactato, que é o ácido lático que você produz na musculatura, ou seja, no momento em que o músculo entra em respiração anaeróbia, não tem oxigênio fornecido para ele, e o metabolismo é muito elevado, ele acaba produzindo o ácido lático lactato. Então, o que acaba acontecendo nesse processo é que ao devolver os hidrogênios para o piruvato e ele se transformando em lactato, o NADH+ volta a ser NAD+. No momento que ele volta a ser a molécula inicial, eu posso reiniciar o processo e aí a produção de energia continua. Ou seja, eu continuo podendo usar esse processozinho, que é a glicólise junto com o processo fermentativo, para gerar energia. Esse processo produz 2 ATPs apenas, é um processo pouco energético, mas é suficiente para você manter o nível energético da célula durante um tempo. O nome desse processo é reoxidação de NADs. Então, o que a gente está fazendo aqui é reoxidar o NAD para que o processo continue, ou seja, para que o fenômeno continue. E essa é uma das funções da fermentação, a reoxidação dos NADs. Há inúmeros outros pequenos detalhes que você tem que saber sobre a respiração e fermentação, mas não dá tempo da gente, obviamente, estudar todos os detalhes. Então, pega essa matéria, dá uma estudada, e aí da próxima vez a gente segue adiante até vendo algumas coisas a mais sobre o processo de respiração celular. Até logo!